Padre, como me livrar dos vícios e hábitos que nos deixam em pecados? É lutando mesmo, né? O máximo que a gente pode fazer é buscar uma orientação e depois é luta pessoal. Se você não assume diante de você os compromissos que você tem, as metas a serem alcançadas, se eu descuido do que é urgente hoje, é bem provável que isso venha me sufocar amanhã. É aquela mesa que vai ficando acumulada de trabalhos, né? Porque a gente não soube fazer o trabalho nosso de cada dia. Vício é a mesma coisa, minha gente. Se você não trabalha com ele, se você não lida com ele, no momento em que ele está pequenininho, no momento em que ele cresce e ele vai se avolumando, vai ficando cada vez mais difícil. Então como é que a gente vai se livrar dos excessos? É jogando uma dose por dia fora. Eu gosto muito da proposta que tem os alcoólatras anônimos, por exemplo. Hoje é o meu dia de sobriedade. Eles não estão preocupados com o que foi ontem, nem estão preocupados com o que vai ser amanhã. A sobriedade de hoje é diante daquele copo que está diante de mim. É assim que a gente vence. Se eu não coloco a minha meta, se eu não estabeleço ali a minha luta diária, é bem provável que eu não vá conseguir muita coisa nessa vida. É como estudar para o vestibular, né? Não tem como você estudar tudo de uma vez. Se você não vai em partes, vivendo o processo, na hora que chega um momento, chega um dia antes, você vai querer estudar tudo de uma vez, não dá conta. A gente se livra dos vícios assim. E da mesma forma a gente adquire a virtude devagar também. Ninguém fica virtuoso da noite para o dia. Da mesma maneira que ninguém fica defeituoso da noite para o dia. Tudo isso vai entrando na nossa vida, nas escolhas que a gente vai fazendo, em doses homeopáticas, né? Já viram? Já viram homeopata tomar remédio? Dá sono na gente. Dá sono. Mas ele é um princípio, né? É uma medicina aplicada que tem que ser daquele jeito, não tem outro jeito. É aquela disciplina, é aquele rigor. Agora, isso aqui é interessante, né? Veja bem, tá tomando um remédio, tá fazendo um momento de tratamento. Mas agora, é claro que a alma, o espírito também fica disciplinado naquele momento. Porque quando você faz a experiência dessa disciplina prática, alguma coisa dentro de você vai aprendendo também. É como eu, tendo que ficar calado esses dias, com toda sinceridade, eu fiquei com um projeto, estou com vontade de fazer um projeto para o futuro, de ficar algumas horas calados no dia. Eu quero isso. Porque eu descobri uma coisa assim no silêncio que é disciplinador. É muito bom quando você passa pela experiência daquela disciplina. Hoje, por exemplo, eu estava vendo no noticiário da tragédia de Santa Catarina. O rapaz estava deitado na cama, ele estava totalmente imobilizado. Aí o médico disse que ele vai voltar os movimentos do corpo à medida em que fizer fisioterapia. E aí perguntaram para ele, né, como é que ele estava se sentindo. Eu achei impressionante a resposta dele. Ele virou e falou assim: eu estou me sentindo melhor do que antes da tragédia. Aí o repórter: mas por quê? Ele falou: não, porque eu estou aqui imobilizado, sem condições de sair daqui, mas você não tem ideia do quanto de coisas que estão acontecendo dentro de mim. Eu estou sendo transformado num ser humano mais amoroso. E falando isso sorrindo, gente. Deitado naquela cama, inutilizado, dizendo tudo isso. Eu estou me transformando num ser humano mais paciente. Eu estou me transformando num ser humano que, quando levantar daqui, vai fazer muito pelas pessoas que precisarem de mim. Achei aquilo fantástico, né? Faz daquele momento um momento de aprendizado. Eu poderia perguntar, né? Como é que eu faço para me livrar dos meus excessos, né? Como é que eu faço para me livrar dos meus vícios? Pode ser que, se não vier pelo amor, meu amigo, vai vir pela dor. Vai ter que passar por um momento de dificuldade para você purificar os seus excessos, e então você entrar na dinâmica da transformação que todo ser humano tem que passar. Gente, é tão lindo você identificar que o Evangelho nos retira os excessos. Você fica mais leve. Seguir a Jesus é você ser mais leve. Da mesma maneira como aquele rapaz deitado na cama tinha a sensação de que ele estava sendo transformado pela força do sofrimento num ser humano mais leve. Estava jogando fora os excessos. E é verdade, às vezes quando nós passamos por uma experiência assim, a gente joga fora os excessos da gente.
Outro dia eu encontrei um pai que perdeu o filho num acidente muito trágico. E aquele homem, ele estava tão purificado por aquela dor, ele estava tão sensível aos outros filhos que ficaram, à esposa que estava do lado dele, que quase que a gente tinha que pensar assim, sabe, um absurdo, a morte do filho lhe fez bem? Claro, a gente jamais diria isso para ele, jamais alguém teria coragem de dizer isso para ele. Faz a leitura do avesso. Se a gente faz a leitura do lado direito, a gente jamais teria coragem de reconhecer isso. Porque ele, na verdade, era um homem indiferente aos filhos, ele era um homem indiferente à mulher, ele era um homem que só pensava no dinheiro que tinha. E 1 ano depois da morte do filho dele, eu o encontrei. E eu não consegui identificar que era aquele mesmo homem. Que era aquele mesmo homem que eu conhecia, que eu frequentava a casa, que eu sabia dos problemas que tinha. E aí depois, até mesmo conversando com a esposa dele, né? Eu falei, é isso mesmo que eu estou vendo? Ela falou assim, padre, depois que o meu filho morreu, o meu marido é outro. Eu acho que ele abriu os olhos para a vida. Ele descobriu que não adiantava só ganhar dinheiro. Ele descobriu que ele tinha outros filhos. Eu acho que ele viu morrer um, que ele não chegou nem a amar direito. Eu achei aquilo tão interessante, minha gente, porque na verdade, qual é a leitura que a gente pode fazer? Faz do avesso agora, a leitura do avesso. É isso. A morte do menino fez bem ao pai. Por mais estranho que possa parecer isso. Por mais que isso possa ferir o nosso ouvido, que a morte de alguém possa fazer bem. Acordou o pai. Ele acordou para a vida. Ele ficou mais leve. Julgou os excessos fora. E na experiência de julgar fora os excessos, ele descobriu dentro dele uma leveza que o fez um homem maravilhoso. É bonito, né? Antes de morrer, ele descobriu que ele poderia ser o pai que está sendo. Antes dele ir embora, de maneira definitiva, da vida daquela família, ele conseguiu alcançar a possibilidade de ser um ser humano melhor. E é aqui, gente, que entra essa dinâmica do sofrimento. Muitas vezes uma vida muito ordenada, muito feliz, tudo muito bonitinho, não desafia a gente para crescer. Agora, de repente, um tropeço, uma queda, e aí a gente está com a necessidade de dar sentido a tudo que ficou. É o lado criativo da dor, que eu insisto em dizer. Então, às vezes, o que nos falta é isso. O que nos falta é a coragem de viver a disciplina que a dor nos traz. De você viver o aprendizado que ela lhe sugere. Ficar mais leve. Às vezes nós somos tão pesados uns na vida do outro, né? Coisa pior que tem na vida é você conviver com uma pessoa pesada. Estou falando por dentro. Ela entra no ambiente, né? Parece que entrou um saci. Você tinha essa história também lá? Lá quando o ambiente ficava pesado, lá em Minas Gerais, parece que o saci entrou aqui dentro. Umas coisas que a gente não sabe, né? É uma coisa ruim mesmo, né? O encardido, como dizia o padre Léo, né? Tem gente que legitima a presença do diabo no mundo. É uma coisa impressionante. Tem gente que consegue ser o legítimo diabo na terra. Do jeito como vive, aquela cara, aquela aborrecida, né? Já chega, já te dá até aquele arrepio, né? Pelo amor de Deus, vamos melhorar, né, gente? Vamos ficar mais leve. O diabo nos pega é aí, no peso que a gente leva com a gente. Quando você começa a ser pesado na vida do outro. Muito triste isso. A vida nos ensina que à medida que mudam as estações, há sempre uma realidade que permanece na natureza. Pode ser que uma estação venha e retire todas as folhas de uma árvore. Pode ser que venha uma outra estação e encha de flores. Pode ser que, modificando a estação, essas folhas percam a vitalidade, o viço e caiam. Mas uma coisa é certa: a raiz permanece em qualquer que seja a estação. Há na planta um sustento que a faz permanecer viva, mesmo quando tudo está contrário a ela. A sabedoria vegetal que nos ensina que em tempos de inverno é necessário que toda a seiva que está dispersa nas folhas e nas flores
venha repousar na raiz. Você passa pela vida o tempo todo fazendo essa experiência. Pode ser que em alguns momentos da sua vida, algumas pessoas tenham sido vitais, estiveram muito vivas na sua história naquele tempo. Mas de repente o tempo foi passando, a estação foi modificando e aquela pessoa deixou de fazer parte da sua história, deixou de fazer parte da sua vida. Mas você pode identificar que ao longo da sua vida, apesar de terem passado inúmeras estações por você, existem algumas que ficaram. A essas pessoas, nós podemos chamá-las de raízes. São pessoas que mesmo com as mudanças do tempo, mesmo com as mudanças das estações, elas continuam lá. Arvorear é a gente plantar árvores, é a gente crescer como árvores, é a gente se unir como árvores, é a licença poética, é o significado que vai além da palavra. E todos nós precisamos de passar pela experiência constante de arvorear também. De lançar raízes na vida de alguém e de permitir que outras pessoas também lancem raízes na terra da nossa história. Porque o que nos segura na vida, minha gente, e o que nos faz dar conta de tudo isso que a gente tem que viver todos os dias, são aquelas raízes que a gente olha e que a gente pode contar com elas. São aquelas pessoas que permanecem mesmo quando mudam as estações. Como disse aqui, tantas pessoas passaram pela sua vida e na estação da alegria estavam todas lá. Mas de repente, quando chegou o tempo da dificuldade, foi embora todo mundo. São as realidades que são passageiras, são as pessoas que são passageiras. Mas nós não sobrevivemos de passagens. O ser humano, cada vez mais, ele tem necessidade de realidades que sejam definitivas. De realidades que a gente sabe que permanecerão. Pode até haver mudança, mas elas não vão nos abandonar. Pode até que alguma coisa modifique, mas aquela raiz permanecerá ali. Mesmo porque a gente só pode ser feliz à medida em que nós somos árvores que estão plantadas com raízes fecundas. Essa semana estava passando na beira de uma estrada e comentei com um amigo que estava do lado que acho muito interessante como os bambus crescem. Você nunca vê um bambu solitário, não é verdade? Porque ele sabe que ele não sobrevive às ventanias. Se ele quiser permanecer de pé, ele tem que crescer junto com outros. Porque quando vem o vento forte, eles todos formam uma proteção. Eles ficam fortes juntos. Se você sopra um vento pesado em cima de um único bambu, ele vai tombar, ele vai morrer. Ele vai quebrar, ele vai ceder. Mas se ele está junto de outros, se ele faz aquela moita, se ele faz aquele grande conjunto, ele não vai ser quebrado. Porque eles vão obedecer o movimento do vento, mas não vão ceder para fazer com que a morte seja definitiva. Eles não vão permitir que a morte seja definitiva. Um vai ajudar o outro a permanecer de pé. Na vida é assim, minha gente. Nós vamos saber ficar de pé à medida em que nós estivermos arvoreados, plantados juntos. Porque a beleza da vida está aqui. Tanto as alegrias quanto as tristezas, elas só podem ser vividas à medida que nós temos alguém para conjugar o verbo conosco. Caso contrário, a vida se torna insuportável. Tente viver uma tristeza sozinho para você ver. Vai ficar insuportável. Tente viver uma alegria sozinho. Não vai ter tanto gosto. Nós precisamos para dividir. Seja na alegria, seja na tristeza. Nós precisamos de alguém do nosso lado. Alguém que nos ajude a entender o que está acontecendo. E esse é o belo significado cristão de amar e ser amado. É você estar plantado junto para ajudar no vento do outro, ele permanecer de pé. É você estar plantado junto para que no momento que o vento for contrário a você, ele que está ao seu lado lhe ajude a permanecer de pé. Esse programa, ele quer ser para você hoje, quem sabe, uma pequena árvore plantada ao seu lado.
para que a nossa palavra, a nossa música, a nossa reflexão, quem sabe hoje, possa representar alguém que realmente esteja do seu lado, alguém que de fato esteja plantado como raiz para lhe dar a segurança que talvez hoje você esteja necessitando. E quem sabe, divulgando essa música, essa mística que a música nos traz, nós possamos arvorear o mundo. E amanhã a gente possa se plantar em outras vidas. E amanhã a gente possa permitir que outras vidas se plantem em nós. Para que juntos possamos formar uma grande floresta de amigos. De irmãos que se amam, que se ajuntam e que se ajudam no momento da necessidade. Inaugurando este tempo especial na nossa vida, tempo da Quaresma, oportunidade feliz que nós temos de viver e intensificar a nossa conversão. Eu gosto de compreender a conversão como uma volta que nós fazemos a Deus, que naturalmente nos faz voltar a nós mesmos. Pode observar, boa parte dos pecados que nós cometemos, é claro que tem esses pecados do nosso dia a dia, mas eu falo de pecados que produzem uma ruptura no nosso ser, que são tão profundos, que deixam causas tão profundas em nós, que são capazes de dificultar a gente ser quem é. A conversão é a oportunidade que nós temos, já à luz do Evangelho, a gente descobrir o que em nós precisa ser modificado, precisa ser retomado, porque às vezes nós vamos nos distanciando, a gente vai se distanciando de nós mesmos. É muito fácil a gente se perder. Como esse rapaz que se perdeu e chegou a esquecer quem ele era. É interessante que no Evangelho do Filho Pródigo, nós temos neste rapaz um processo de esquecimento do ser. O pecado que ele cometeu foi tão profundo, o Evangelho não diz quanto tempo ele levou para gastar essa herança. O que a gente sabe é que, ao gastar o dinheiro que o pai havia lhe dado, ele gastou também a sua essência. Ele foi perdendo a noção de quem ele era. Junto com o dinheiro que foi embora, foi também embora a dignidade, a inteireza, a sua verdade pessoal foi ficando ofuscada. E esse menino foi perdendo a capacidade de estar no lugar certo. Porque a conversão é a gente viver essa satisfação de sentir que nós estamos no lugar certo. Hoje, você, eu, se nós não negligenciamos as nossas lutas, se a gente fez de tudo para superar as nossas mazelas, a gente ficou no lugar certo. Eu fico vendo o viciado, por exemplo. Pode ser que esse menino também tenha vivido algum vício. Esse filho pródigo do qual se refere o Evangelho. Mas o vício faz isso com a pessoa. Retira a pessoa do seu lugar, do seu posto. O filho esquece que é filho, o pai esquece que é pai, o irmão esquece que é irmão, a mãe esquece que é mãe, a filha esquece que é filha. Porque o vício vai retirando de nós a capacidade de decidir de maneira amorosa por nós mesmos. Então eu, se sou viciado, eu perco a minha capacidade de ser pai. Eu negligencio a minha oportunidade de ser irmão, de ser filho, de ser amigo. Porque o vício, ele penetra no mais profundo da pessoa e retira dela a capacidade de decidir. E toda vez que nós não somos capazes de decidir, nós também não somos capazes de amar. Porque o amor não é um instinto, é uma opção. Eu posso até ser movido ao amor. A minha natureza me leva ao amor. Mas quando eu chego lá e preciso amar, eu faço uma escolha.
E se eu estou privado da minha capacidade de escolher, eu jamais serei capaz de amar alguém. É por isso que a gente precisa fazer de tudo para se superar, para superar dentro de nós o processo das carências. Porque o que é a carência? Uma amarra interior. O carente é aquele que está sempre amarrado nas suas necessidades. Ele jamais será capaz de sair de si mesmo. Ele vai sempre olhar para o outro como uma oportunidade que ele tem de satisfazer-se através do outro. E isso, minha gente, é um processo tão complexo que não é só o carente que pede amor, não. É aquele que também fica oferecendo o tempo todo como se ele fosse uma máquina de fazer caridade. Também ele não está sendo livre. Interessante isso, né? A gente identificar que até mesmo quando a gente quer amar demais, muitas vezes nós não estamos agindo por um valor, mas por uma necessidade, por uma falta de liberdade interior mesmo. É por isso que quando nós assumimos essa maturidade como um projeto de vida, a gente vai saber dizer não e sim, e o nosso amor vai ser um amor mais equilibrado. Não vai ser um amor de posse, nem tampouco vai ser um amor de autodesprezo o tempo todo. Quando a gente perde a liberdade interior, nós perdemos os atributos humanos, que é amar, sermos verdadeiros, sermos inteiros, sermos justos. Muitas vezes eu não consigo ser justo porque estou amarrado interiormente às minhas carências materiais lá da minha infância. Então hoje eu quero tudo para mim. Não consigo dividir nada com ninguém. A conversão é a gente colocar tudo isso à mesa e a gente começar a identificar onde é que nós precisamos crescer. Volto a dizer, o nosso pecado, as nossas necessidades nos retiram muitas vezes do lugar que a gente precisa ocupar. Como aconteceu com aquele menino? O que será que fez esse rapaz sair de casa? A gente pode imaginar, né? O que nos faz sair de casa? O que nos faz trocar as pessoas que nós amamos pelos desconhecidos? Faz a gente ser ingrato, muitas vezes com pai, com mãe, com pessoas que cuidam de nós. As nossas amarras interiores, a nossa falta de liberdade. Ah, padre, mas será que ele não queria só uma aventura? Mas se ele queria só uma aventura, por que pedir a herança? Ele poderia muito bem, pai, vou dar uma volta, conhecer o mundo e volto. Pedir a herança naquela época era como se você decretasse a morte do seu pai. Pedir a herança no contexto evangélico significava isso. Porque quando é que a gente pega a herança do pai? Quando ele está morto. Então ali, aquele menino estava dizendo ao pai que ele não queria mais ser filho dele. Aí foi viver uma vida de erros, até que chegou a solidão, chegou a fome. E aquele fundo do poço, como a gente gosta de dizer, né? Há pessoas que usam a expressão fundo do poço para poder dizer que já não há mais recurso a ser buscado, estamos na pior de todas as misérias. Aquele menino acordou. E ele acordou para aquilo que ele podia ser, mas ainda não tinha chegado ao que de fato ele era. Porque a primeira possibilidade que ele trabalhou foi de voltar e ser um empregado de seu pai. Olha o que o pecado faz com a gente. O pecado faz a gente esquecer quem a gente é. Aquele menino não acordou para a filiação. Ele acordou para a possibilidade apenas de ser escravo na casa de seu pai. Ser tratado como um de seus empregados. Porque ele sabia que o pai era um homem generoso. Tratava bem os seus funcionários. Porque naquele tempo também tinha escravidão. Tratava muito bem os seus funcionários e ele pensou, volto para a casa do meu pai, vou ser tratado como um dos empregados e vai ser muito melhor do que ficar aqui nessa miséria. E assim ele fez. Reconciliou-se, pôs o orgulho no bolso, porque a gente é orgulhoso, né? Depois de tentar uma vida e isso não dar certo, a gente ter coragem de ir lá, olhar nos olhos daqueles a quem a gente magoou, a quem a gente traiu, não deve ser fácil.
Graças a Deus eu nunca precisei passar por essa situação. Mas esse menino precisou colocar o orgulho no bolso e foi lá. Só que ele não teve nem tempo de formular o discurso que havia preparado para o pai, pedindo ao pai que o tratasse como um dos empregados. A música fala de maneira muito sofisticada, muito poética. Nem deixaste-me falar da ingratidão. Morreu no abraço o mal que eu fiz. Sabe por quê? Para o pai, nada havia modificado. Como disse o Papa Francisco no seu livro, o nome de Deus é misericórdia. Ali aquele homem era pura misericórdia. Que é justamente a misericórdia é um movimento de um coração que não se prende ao erro cometido do outro. A misericórdia é essa oportunidade que nós temos de acomodar a miséria do outro dentro de nós. Não para nos tornar mais miseráveis do que nós somos, não. É para curar essa miséria dentro de nós. A miséria do outro só pode ser curada através do amor que nós amamos. O outro deixa de se sentir miserável quando nós lavamos a miséria dele no amor que nós podemos oferecer. O outro só pode deixar de ser miserável quando nós o abraçamos com o nosso olhar. Eu gosto de dizer isso, né? Antes de braços que abraçam, o primeiro abraço é do olhar. Porque a gente se sente rejeitado não é com a palavra que o outro diz. A gente se sente rejeitado primeiramente é com o olhar que o outro nos oferece. Não adianta nada você dizer ao outro seja bem-vindo se o olhar não disser a mesma coisa. E naquele momento, o menino foi abraçado pelo olhar do pai. Foi o olhar do pai que o encorajou a correr na direção dele. As misérias daquele menino foram lavadas pela misericórdia do pai. Tudo aquilo que ele havia preparado como argumento para tentar voltar a viver ali na propriedade do pai, apenas como um empregado, não precisou de ser dito. Aquele discurso todo foi esquecido no meio do caminho, porque o pai o ofereceu um olhar que abraçava. Minha gente, começar a quaresma acreditando que nós temos o olhar misericordioso de Deus para lavar todas as nossas iniquidades é tão confortável, é tão motivador. A gente acreditar nesse Deus que é misericórdia, que não se cansa de nós, que não se cansa de mim, que não se cansa de você. Acreditar que essa nossa miséria, porque todos nós nos sentimos miseráveis, basta a gente ser verdadeiro. Se você é verdadeiro, se você olha para a sua vida, para a sua realidade, para as suas atitudes, pensamentos, você sabe que você é miserável. Nós ainda hospedamos tantas coisas ruins dentro de nós, no nosso temperamento. Nós ainda somos injustos, nós ainda somos mentirosos, nós ainda somos infiéis. Tudo isso nos coloca numa condição de miseráveis. Mas acreditar que a misericórdia de Deus lava essa miséria, transforma essa miséria, e que este tempo de quaresma é um tempo especial para os miseráveis. Sejam bem-vindos todos os miseráveis, que este tempo litúrgico é preparado para nós. Todas as liturgias celebradas de manhã, de tarde, de noite, seja a liturgia da palavra, seja a liturgia eucarística, a liturgia das horas, que é essa oração oficial da igreja, tudo vai girar em torno do pecador que se arrepende de seus pecados. Perder essa oportunidade, viver essa quaresma esquecido dessa possibilidade, seria um crime contra você. Perder a oportunidade de mergulhar a sua alma na misericórdia de Deus. O significado das cinzas é tão interessante. O padre passa uma cruz de cinzas sobre a nossa testa, sobre a nossa cabeça, para nos recordar que nós somos do pó, frutos do pó.
do pó viemos, ao pó voltaremos, e que essa breve passagem pela vida deve ser qualificada, vivida com muita humildade, com muita simplicidade, para que Deus tenha acesso ao nosso coração, para que Ele nos arranque da nossa indigência. Mas aí eu sei que eu e você também sofremos de orgulho. E às vezes nós ficamos cristalizados numa postura orgulhosa. Sabe qual é? É aquela pessoa que acostuma-se com os defeitos que tem, com os pecados que pratica. Deixa de se acusar. Você sabe que isso é um fruto do diabo em nós, né? Terrível isso. Quando a gente deixa de se acusar do pecado que comete. Quando a gente se acostuma a ser preconceituoso. Quando a gente se acostuma a ser fofoqueiro. Quando a gente se acostuma a ser injusto. Quando a gente se acostuma a ser promíscuo, infiel. Quando a gente começa a guardar na estrutura da nossa mente uma conduta pecaminosa, quando a gente não se acusa mais de destratar a mãe, de destratar o pai, de ser grosseiro com as pessoas, a gente perde a oportunidade de mergulhar a nossa miséria na misericórdia de Jesus. O que me move não é o que eu já alcancei da vida. Isso é só um ponto de partida. O que você já alcançou na sua vida até o dia de hoje é apenas um ponto de partida. O que te move é o que você não tem. É o que lhe ausenta. Aquilo que lhe é ausente. Aquilo que lhe falta. É isso que lhe faz acordar todos os dias e correr atrás. Mas seria muito bom se a gente começasse a perceber que chega um momento da vida em que não basta correr atrás do que é material. A gente precisa correr atrás de sonhos, de realidades que ultrapassam a matéria. Porque você vai chegar a uma conclusão de que aquele carro bonito não basta, aquela casa bonita não basta, aquele apartamento maravilhoso não basta. É aqui dentro, o contexto das ausências, gritando pela necessidade de ter uma casinha branca, de varanda, um quintal e uma janela só para ver o sol nascer. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde para plantar e para colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela, só para ver o sol nascer. O projeto aqui não é uma coisa muito grandiosa. O que amarra esse ser humano à vida é só uma casinha branca. Interessante essa metáfora. Interessante esse significado. É o significado de uma vida bem vivida. Aqui no refrão dessa música é o resultado de uma vida bem vivida. Depois de ter enfrentado todas as dificuldades da estrofe, eu ter o direito de encontrar neste mundo um lugar onde eu possa me sentir aconchegado. Ontem, quando voltava de Campina Grande para João Pessoa para eu pegar o voo, observando aquelas cidadezinhas, pelo caminho, aquelas casinhas típicas da Paraíba, ali do Nordeste, do sertão, aquelas regiões mais simples do país, todas muito coloridas, casinhas pequenas, mas que dá vontade de entrar e de ficar. São especialistas em aconchegar. Eu fiquei pensando muito nisso. Meu Deus, às vezes nós queremos tanta coisa para viver, e de repente, uma casa dessa, com toda essa cor por fora, cheia de sentimento por dentro, com pessoas que se amam, e a vida está pronta. Aí eu comecei a me pensar assim, onde é que eu me aconchego? Que realidade nessa vida me faz sentir à vontade?
Onde é que a gente cabe? Quais são os espaços que realmente nos acomodam, nos aconchegam? Quando a gente vai decorar a casa da gente, por mais simples que ela seja, outra coisa você não quer, senão criar um espaço onde você se sinta aconchegado. O quarto pode ser o quarto mais bonito do mundo. Se ele não tem o retrato da sua alma, você não se aconchega nele. É por isso que o bom arquiteto é aquele que sabe ler a alma do cliente. Claro, tira as cafonagens, os excessos, do cliente, mas coloca ele dentro de um lugar que o aconchegue. A minha casa precisa ter os aspectos da minha alma. E eu perguntava isso para mim ontem: onde é que eu me aconchego? Aí eu me lembrei não só de estruturas físicas, porque a casa não é só um aglomerado de paredes. A casa é também um sentimento. Eu, quando entro dentro de um lugar, imediatamente eu sinto se aquilo me provoca algo bom ou algo ruim. As paredes têm alma, sim. Claro, não a alma que eu estou acostumado a tratar, eu como padre lido com a alma o tempo todo. Eu estou falando daquilo que extrapola a matéria, daquilo que transcende a realidade física. Uma casa está construída a partir de sentimentos e tijolos. A casa é também um sentimento. Quando eu volto para minha casa e aquela sensação boa, quando eu abro a porta, quando eu entro e encontro a minha realidade, o meu aconchego, então, eu entendo que a casa é sentimento. A nossa vida espiritual, minha gente, está a serviço de criar esse aconchego. Porque só no aconchego é que você enfrenta bem os seus desconfortos. Se uma pessoa não está bem aconchegada afetivamente, ela terá muita dificuldade de lidar com os desconfortos da alma. Porque esses desconfortos, eles existirão sempre. Não há a possibilidade de ter uma pessoa humana sem identificar nela os desconfortos que fazem com que ela se mantenha viva. Retire de você essa ilusão de que é o que você tem que te sustenta. Não. O que você alcançou na sua vida até hoje é apenas o ponto de partida. O que lhe move é o que ainda lhe é ausente. Que eu falo que o que nos alimenta não é o que a gente tem. O que nos move não é o que a gente tem. Porque o que leva um ser humano adiante é o desejo. Desejo no sentido mais profundo. O elan vital que nos mantém presos à vida. Aquele significado sem o qual a gente não consegue levantar de manhã para trabalhar. Todos nós temos este elan vital. E é claro que à medida que ele vai sendo desgastado e não vai sendo renovado por nós, auxiliados pela graça de Deus, pela presença dos amigos, aqueles que nos amam, são essas situações que vão renovando o nosso elan com a vida, a nossa costura com a vida. Nós estamos costurados com a vida. Se a gente não renova isso, a gente fica deprimido, a gente perde a vontade de viver, falta sentido, Olhe para as suas ausências, olhe para aquilo que você não tem. Você que já teve a oportunidade de ter tanto na vida. Talvez você já tenha tido muito sucesso, talvez você já tenha tido muito dinheiro, talvez você já tenha construído muitas coisas, materialmente falando. Ouse olhar para aquilo que não é material agora. Olhe ao seu redor e veja, por você mesmo. Responda essa pergunta, ainda que seja em partes, ainda que não seja inteira. O que lhe aconchega nessa vida? O que lhe faz ter a sensação de estar no lugar certo? Qual é o lugar onde a sua alma repousa tranquila? Onde você tem condições de administrar aquilo que lhe é ausente e manter um sorriso no rosto a si mesmo. Porque esse é o grande projeto. Saber que tudo que a gente já alcançou não é quase nada perto do que a gente ainda precisa. O amor nunca será perfeito, porque ele é um gesto inacabado. Por mais que eu tente, com a minha atitude, com a minha postura, com a minha palavra,
amar aqueles que eu amo, o meu gesto será sempre imperfeito, mas por isso é belo, porque nele falta, nele alguma coisa ainda é ausente. O mistério de Deus na nossa vida é assim, minha gente. É a gente ter condições de olhar para as estrofes tristes, observar o refrão feliz e perceber que o que realmente vai nos realizar não é o momento em que as respostas chegarão, não é o momento em que nós estivermos satisfeitos com a vida, não. O que vai nos realizar é essa eterna insatisfação que nos mantém harmoniosos. Eu vou bem, vou bem. Apesar de todas as dificuldades, eu vou bem, porque eu estou projetando a construção de uma casinha branca onde eu possa me sentir aconchegado. Só os sábios são capazes dessa proeza. Porque às vezes a gente entende tudo, mas não captou o encantamento daquilo que entendeu. A vida da gente é a mesma coisa. Tantas vezes você não entende o que está se passando. Tantas vezes você olha para o seu coração e ele está aglomerado de sentimentos contraditórios, de coisas que lhe são até desconhecidas. Mas por que não reconhecer em tudo isso uma beleza? É bonito sim, todo o processo humano é sempre bonito. Mesmo que tenha fragilidades, que a gente seja exposto numa indigência que nos envergonhe, é bonita, a vida é sempre bonita. Porque ali existe uma ausência, o gesto é inacabado, ele não termina, é igual à arte. Você nunca vai poder encontrar um artista satisfeito com a obra produzida. Você pode até ficar satisfeito com aquilo que o artista produziu, mas ele não está mais, porque se ele ficar satisfeito, ele para naquela obra. O que o mantém não é o que ele já alcançou das suas possibilidades. O que o mantém vivo, o que o mantém artista, é aquilo que ele ainda não conseguiu alcançar do seu processo criativo. O gesto é sempre inacabado. Aquela expressão de São João da Cruz: o que eu conheço de Deus são as pegadas de sua ausência. Não é lindo isso? Anota aí, registra no seu coração. O que eu conheço de Deus são as pegadas de sua ausência. Parece contraditório. Aquilo que eu sei de Deus é aquilo que me ausenta dele. É aquilo que no intervalo entre o que eu já conheci e o que eu ainda não sei, e prevalece um mistério neste intervalo, é este mistério que me leva até Deus. Porque se eu me baseasse naquilo que eu já sei sobre Ele, eu me acomodaria aqui, nesse exato lugar onde eu estou. Eu não faria um próximo programa. Não. Ao olhar para tudo isso que me ausenta, a tudo isso que me fere, eu descubro o meu elan com a vida. É nessa santa curiosidade que eu me posiciono como um homem de fé. Viktor Frankl, um psicoterapeuta que escreveu uma obra belíssima a respeito do sentido da vida, ele dizia isso, que um ser humano, quando perde o sentido para a vida, ele deixa de lutar. E ele experimentou essa tese dele no campo de concentração. Antes de escrever a tese, ele viveu. Ele observou no campo de concentração nazista que os amigos que não tinham familiares mais para onde retornar, que já sabia que estavam mortos, eles se entregavam ao processo da escravidão sem nenhuma esperança. E ele não. Ele quis continuar vivo, mesmo sem saber se existia alguém esperando por ele. O que ele faz? Coloca uma plantinha na janela e estabelece com ela um vínculo. Eu preciso viver para que essa plantinha não morra. E assim ele criou a psicologia do sentido da vida. Quando ele diz que quando nós estamos conectados a um motivo, a gente não morre. Aí você vai poder passar por todas as pedreiras da vida, por todas as pirambeiras da vida, por todas as ladeiras e as subidas mais difíceis, e você não vai desanimar. Porque você tem um motivo. Você tem um sentido pelo qual continuar vivo. O que me move é a fé. É o território em que eu ponho o pé e Deus misteriosamente põe o chão. Eu não tenho chão para pisar. Eu só tenho o pé para colocar lá.
E é misteriosamente que Deus coloca um chão sobre os meus pés. Isso é a fé. Quando você, no momento da sua dor, quando a vida lhe era pesada e você não era capaz de caminhar sozinha, você ousou colocar o pé. Deus colocou o chão. Isso é a fé. É a oportunidade que nós temos de viver de maneira ousada. Porque isso é ousadia, minha gente. E nem é uma ousadia religiosa, viu? Isso é uma ousadia humana. A psicologia propõe a mesma coisa que as religiões propõem. Aliás, a psicologia aprendeu conosco que quem não ousa investigar os mistérios do coração, nunca será capaz de viver a contemplação que isso é possível. É quando eu me contemplo e eu fico extasiado diante daquilo que eu encontro. Não entendo quase nada, mas fico extasiado. E esse é o desafio. Você olhar para aquilo que lhe é ausente, aquilo que você ainda não tem, e não perceber nisso uma frustração, mas perceber nisso uma motivação, um desejo que lhe leve adiante. Como dizia São João, o que conhecemos de Deus são as pegadas de sua ausência. É aquilo que lhe é ausente hoje, que você ainda não tem, que lhe faz querer acordar amanhã e continuar essa batalha que nunca tem fim. Fé, todos nós temos crises de fé. E é impossível você querer retomar a fé do tempo que você era criança. A fé que era no tempo da infância valeu para aquela época, não é? Eu nunca lamento a fé que eu tinha no passado e que não tenho hoje mais. A fé da gente vai avançando, ela vai evoluindo. E muitas vezes, por não saber compreender a evolução da nossa fé, nós julgamos que nós não estamos acreditando mais. Primeira coisa, a gente precisa fazer uma distinção. Fé não é sentimento. Definitivamente, o nosso sentimento não pode determinar o que nós chamamos de fé. Por quê? Porque nem sempre a minha experiência de Deus vai me fazer sentir alguma coisa. Da mesma forma como eu posso pegar um texto, fazer a leitura daquele texto, e ele não tocar absolutamente nada na minha sensibilidade. O texto continua tendo o seu valor, não é verdade? Pode ser que naquele momento eu não estivesse tão sensível para perceber aquele texto, para perceber as belezas que estão presentes nele. A vida é assim. A nossa experiência de fé consiste, primeiro, a gente tem que compreender que é um dom que nós recebemos. Eu não tenho fé porque eu quero. É um dom que eu recebo de Deus. E por isso que é o primeiro dom que nós precisamos pedir todos os dias quando a gente levanta. Senhor, me dê a graça de continuar acreditando. E aí nós precisamos compreender que a nossa fé em Deus, ela tem outros desdobramentos. Por exemplo, quando eu acredito em Deus, eu sou convidado também a acreditar na humanidade. Você já parou para pensar que muitas vezes existem pessoas que acreditam em Deus e não acreditam na humanidade? E que existem pessoas que acreditam na humanidade, mas não acreditam em Deus? É natural que essa dicotomia aconteça. Sobretudo, por exemplo, depois do Iluminismo, que foi aquela época da história em que as ciências quiseram explicar todos os ocultismos que estavam presentes na Idade Média, os exageros da religião, né, ou até mesmo aquele excesso de superstições que fazia parte do contexto da Idade Média, foi altamente criticado pelo tempo das luzes, né, do Iluminismo, que veio como uma revolução cultural que tentou desfazer e menosprezar todo o processo de fé humana. Só que aí hoje nós estamos num momento em que a crítica do Iluminismo já nos serviu para a gente corrigir os nossos exageros daquele tempo
para a gente encontrar um equilíbrio hoje na nossa forma de acreditar em Deus, equilibrando essa fé em Deus com a fé na humanidade. Eu me recordo que o grande salto de fé que eu dei na vida foi no momento em que eu compreendi que a minha fé em Deus estava diretamente ligada na minha fé ao ser humano. E que eu não podia acreditar em Deus descrendo do ser humano. E que o mesmo processo também seria inválido. Não posso acreditar somente na humanidade e descrer em Deus. É nesse equilíbrio que eu preciso contextualizar a minha fé. Muitas vezes, meu filho, o que a gente considera falta de fé é um desequilíbrio entre uma realidade e outra. E agora eu já falo para você também que me escuta. Como é que está o equilíbrio entre a sua fé em Deus e fé na humanidade? Porque o bem-estar espiritual que nós precisamos viver, o que eu chamo de bem-estar? Uma fé equilibrada que faça bem ao coração humano, ela precisa mover a fé que eu tenho em Deus para a realidade histórica onde eu estou situado. Eu digo isso, precisa equilibrar, porque muitos desequilíbrios que nós encontramos na humanidade hoje estão diretamente ligadas ao processo de fé em Deus. Olha, minha gente, eu não tenho medo de dizer isso. Como homem da religião que lida o tempo todo com o processo religioso, eu encontro muitas pessoas em que a religião fez muito mais mal do que bem. Pessoas desequilibradas. Pessoas que perderam o referencial de bom senso. E você deve conhecer gente assim também. Que por causa da fé em Deus, acabaram desprezando a vida humana, acabaram renegando, relegando todo o processo humano, histórico, desconsiderando, Muita gente deixou em alguns momentos encontrar na vida o lugar do sacrifício, só que a gente precisa entender que sacrificar é fazer ser sagrado. Então eu sacrifico a minha vida, mas não significa que eu fico lá sofrendo o tempo todo, não. Eu faço ser santo tudo que é meu. Eu coloco sobre o altar para sacrificar, para tornar sagrado, para tornar santo. Aí é o equilíbrio. A fé que eu não estou vivendo o desdobramento dessa fé aqui na história. Não é verdade? Então este equilíbrio é importante. E muitas vezes nós consideramos como falta de fé a nulidade de um desses aspectos, destes pontos. E aí nós precisamos buscar, mergulhar dentro da nossa condição humana e investigar bem o que é que nós compreendemos como fé, não é verdade? Onde é que eu estou errando nessa compreensão toda? O fato é que, muitas vezes, nós ficamos insistindo numa fé imatura, e quando passa o tempo dessa fé imatura, ela já não nos sustenta mais, a gente fica achando que não nos restou mais nada. Mas é por isso que a Sagrada Escritura fala de maneira tão clara e de maneira tão direta. Em um tempo da vida, a gente precisa de alimentos líquidos, por causa da dificuldade de engolir, não é verdade? Mas vai chegar o momento em que nós estaremos preparados para os alimentos sólidos. E eu acredito nisso, traduzindo isso para o contexto da nossa experiência de fé. Em muitos momentos da nossa vida, nos é permitido ter uma fé ingênua, porque faz parte daquele momento. Mas depois essa fé precisa amadurecer. Eu não posso querer, na minha idade adulta, acreditar da mesma forma como eu acreditava no tempo que eu era criança. Eu posso até guardar muitas coisas bonitas da minha infância, da minha inocência, mas a minha fé precisará avançar. Quantas pessoas, eu cheguei a conhecer muita gente. Ah, padre, eu perdi a fé. Como assim perdeu a fé? Ah, porque eu fui estudar o que a igreja fez na Idade Média, como a igreja foi cruel, a igreja matou muita gente, a igreja teve a questão da Inquisição. Muita gente perdeu a fé porque estudou na história
que a igreja praticou a Inquisição. Tudo bem, um erro histórico. Mas será que a minha fé é tão pequena a ponto de ceder tudo, de acabar, só porque eu estudei uma fragilidade da igreja no tempo da história? Será que a minha fé depende? Será que ela não sabe compreender o processo que avança? Que a igreja já pediu perdão por aqueles erros cometidos, que a igreja não é só divina, ela é também humana. Mas que quando eu olho para essas fragilidades humanas, eu não posso esquecer a força do Espírito que está tentando conduzir isso. O Espírito Santo deve ter sofrido muito no momento da Inquisição também, porque ele também certamente não queria aquilo. Mas a compreensão das pessoas que guiavam a igreja naquele momento não era capaz de compreender o que o Espírito estava indicando. Gente, isso acontece com a gente. Quantas vezes nós cometemos um erro porque nos faltou clareza na compreensão do todo, não é verdade? Mas a minha fé, ela não pode ir embora porque eu descubro uma fragilidade daqueles que me ajudam a crer. É igual aquela velha história. Eu não acredito mais na igreja porque o fulano de tal, o padre tal, fez isso, isso, isso e isso. E eu não concordo com isso. Se a sua fé depende de um padre, então você está com um problema muito sério. Um padre é uma seta, é um indicativo. Mas ele não é Deus. Eu gosto de dizer muito isso. Olha, se você se decepcionou comigo como homem, como padre, eu lamento. Gostaria muito de ter acertado com você. Mas eu sou frágil. Nem sempre eu consigo acertar. E eu erro muito. Agora, se você se decepciona comigo, tudo bem. Agora, não se decepcione com aquele que eu anuncio. Não confunda as coisas. Você não pode misturar a fé que você tem em Jesus com a fé que você tem em mim. Veja bem, aqui é interessante porque nós temos os dois pontos que eu acabei de falar. Fé em Deus e fé na humanidade. Graças a Deus eu assumo com muita alegria a responsabilidade que eu tenho, a autoridade que eu tenho. Isso é responsabilidade para mim. Saber que no seu processo de fé em Deus, eu participo. Eu assumo com você essa responsabilidade humana de ser um padre que possa lhe ajudar no seu processo de fé. Mas eu não sou o final do seu processo. Eu sou apenas um ponto por onde a sua fé passa. Talvez uma palavra que eu lhe dê, um conselho que o meu programa aqui faz para as outras pessoas e que acaba valendo para você, né? Outro dia uma pessoa falando comigo isso, né? Padre, o senhor precisa ter muito cuidado, porque as pessoas escutam o que o senhor fala. Ela falava assim, com carinho, né? E é verdade. Muita gente presta atenção mesmo no que eu estou dizendo. Significa que eu sou, naquele momento da vida, o braço histórico dessa fé, que também é transcendência. Mas veja bem, se você se decepciona com aquele que de alguma maneira foi ponte por onde a sua fé passou, por onde Deus atravessou a ponte para chegar até o seu coração, passa. Não se decepcione com aquele que você precisa conhecer. Não é verdade? O processo humano é assim, minha gente. Então, muitas vezes, o que nós analisamos como falta de fé é uma imaturidade só que vai passar. Agora, a fé precisa ser amadurecida, desenvolvida. Como é que a gente faz isso? Quem nos domina é o insaciável apetite dos olhos. A gula que nos faz querer comer o mundo, um canibalismo visual que nos empanturra com a vida alheia. Garfos e facas, talheres virtuais. Nossos enjoos não são sem motivo. Viver de vida alheia adoece o gástrico das emoções, causa indigestão. Primeiramente, nós não somos puristas, nós não estamos aqui para fazer um discurso moralista, vamos primeiramente reconhecer a verdade. Sim, a vida alheia sempre vai nos interessar.
É natural do humano essa curiosidade por saber como o outro vive, como o outro pensa, como o outro faz. É natural que você tenha uma curiosidade aguçada sobre as pessoas que você admira. A gente, quando vê uma série e gosta da atuação daquele ator, daquela atriz, quando a gente vê um filme, imediatamente a gente quer saber quem é essa pessoa. Aí você passa a seguir nas redes sociais. De alguma forma você quer saciar essa curiosidade. E ela, no primeiro momento, é saudável, é interesse pelo outro. Que bacana o trabalho dele, a gente valoriza, a gente quer ver mais coisas. Mas há um limiar estreito entre o saudável e o doentio. Que é quando a vida do outro passa a nos interessar mais do que a nossa. Que é quando nós começamos a construir uma rotina em que a vida do outro é mais pautada do que a nossa realidade. Aí acende-se a luz, ou deveria acender, né? Excesso de vida alheia pode ser sintomas de que nós não estejamos dispostos a olhar a nós. Excesso de vida alheia pode ser um sintoma de que a vida dos outros esteja sendo bem mais interessante do que a nossa. Se não na realidade, mas pelo menos na ilusão. E a maneira mais eficaz de lutar contra tudo isso é qualificando a nossa vida. Qualificar a sua vida. Seja você o seu ponto de partida e de chegada. Aí passa pelos outros? Passa. Interessa-se pelos outros? Interessa-se. Inclusive, o interesse deveria girar muito mais em torno do que de bom nós podemos fazer pelos outros. A vida do outro deveria nos interessar assim: o que eu posso passar para agregar? O que eu posso fazer para tornar a vida da pessoa melhor? Aí sim nós estamos no lugar certo. A curiosidade, que é normal, que faz parte de todos nós, com moderação, para que isso não nos ocupe muito mais do que deveria. Desejo do fundo do meu coração que a sua vida seja tão interessante, tão interessante, tão interessante, que lhe reste pouco tempo para preocupar-se com o que está fazendo o outro. Volto a dizer, somente para agregar e fazer bem. Se por acaso você sente que pode fazer bem a alguém, que pode ajudar uma pessoa a ficar melhor, nunca perca essa oportunidade. Mas que não seja um exercício de curiosidade, de dar alimento aos olhos para essa insaciável fome que nós temos de saber de coisas, situações, pessoas que nem nos dizem isso. Final de ano é um tempo de balanço, né? O comércio faz o seu balanço para ver se teve lucro, se teve prejuízo. É também tempo para nós fazermos o nosso balanço. A gente aproveitar a oportunidade da limpeza espiritual que o Advento nos convida e a gente então fazer a nossa reflexão, pensar: será que valeu a pena viver como a gente viveu? Sabe, minha gente, a maior riqueza que nós podemos acumular na vida, a riqueza que verdadeiramente faz diferença, é humana. Ela passa o tempo todo pelos laços, pelos significados. Eu não falo de riqueza humana só desse território aqui, não. Estou falando humanidade. Você saber que hoje você pode acumular uma riqueza que não se esgota, que é o vínculo, que é o laço, a amizade, o amor. Porque isso dá sentido à vida. Pensar que essa riqueza todos nós podemos viver. Ainda que nos falte materialmente alguma coisa, nós podemos nos enriquecer de amor, nós podemos oferecer amor e nós podemos ser pessoas ricas em nossas relações humanas. Nós precisamos pensar ao final de cada ano essa riqueza. Estamos cultivando? Estamos vivendo do jeito certo? Estamos pensando na oportunidade de hoje viver o verdadeiro significado do Natal,
construindo riquezas no nosso coração. Será que o nosso coração está sendo ocupado? Será que nós estamos ocupando o nosso tempo, a nossa oportunidade de ser quem a gente é da melhor maneira? Será que hoje, o meu coração, será que ele pode dormir satisfeito com o tanto que ele amou? O que ao longo deste ano eu escolhi guardar no meu coração? Como foi que eu me cultivei? Como foi que eu cultivei os meus laços? Como foi que eu cuidei das pessoas que eu amo? Que eu escolhi viver? Como escolhi viver? O que escolhi fazer? A libertação acontece na nossa vida cada vez que nós anunciamos e que nós permitimos a força do ressuscitado em nós. Então hoje eu quero, digamos que eu faça a experiência de ser um homem meio morto. A gente faz isso o tempo todo, né? Quantas vezes na vida nós estamos meio mortos? Quando é que nós estamos meio mortos? Quando prevalece em nós o desânimo, quando prevalece em nós o ódio, quando prevalece em nós o rancor. Agora, eu anuncio o ressuscitado. Eu me recordo que eu não nasci para viver nesse estado de estar meio morto. Eu tenho que estar vivo. Para dar conta da vida, eu tenho que estar vivo. Eu tenho que ser esse primeiro lugar onde a vida encontra um espaço. Isso é anunciar o ressuscitado. É isso, consiste eu estar comprometido com as causas de Jesus. Nós não podemos pensar, gente, que eu vou seguir o Jesus que eu quero. Não, há um dado objetivo deste segmento. A igreja nos ensina, as igrejas nos ensinam. Eu falo a partir da igreja que eu professo, da fé que eu professo, a igreja católica. Ela me ensina a presença, ela me ensina o evangelho, ela me ensina o jeito que Jesus é, o jeito que Jesus viveu, o jeito como Jesus agiu. E nisso nós descobrimos um modelo de humanidade e um modelo que eu quero seguir. E esse modelo humano é ressuscitado, ele está ressurreto, ele está no meio de nós, mesmo tendo passado pela experiência da morte. Por quê? A morte não foi determinante para ele. Ele venceu a morte, ele é glorioso, é uma presença gloriosa no meio de nós. Isto é, já não está morto, mas vive. E porque vive, me faz viver também. E isso é o desafio de toda hora, né? Hoje eu preciso trazer o ressuscitado para o mundo, eu preciso anunciá-lo pela força da minha presença, das minhas escolhas. Eu trago a ressurreição para dentro de mim. Eu aceito a ressurreição todos os dias. É por isso que a liturgia cristã será sempre a celebração do ressuscitado, nos fazendo ressuscitar também. Tudo acontece na força do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sempre nos trazendo, fazendo com que a igreja caminhe neste processo de purificação, de retomada da vida. Nós saímos de nisso consiste a redenção, né? É você retirar uma pessoa de um estado desfavorável e colocá-la num lugar melhor. Isso é a experiência de ressurreição. O que estava morto agora está vivo. E é interessante, minha gente, porque nós precisamos fazer isso dentro de nós o tempo todo. Você passa momentos da sua vida em que você precisa ressuscitar. Nós precisamos ressuscitar todos os dias. Não são poucas as situações que nos matam. E não é na morte no corpo. Morte dos motivos, dos objetivos, né? Quantas vezes a gente vai perdendo os objetivos na vida? A gente vai morrendo para esses objetivos. A gente vai perdendo as motivações, a gente vai perdendo o brilho. E assim como uma louça vai ficando encardida, né? Se de vez em quando a gente não dá uma lavadinha nela, ela vai perdendo a beleza. A mesma coisa acontece com a gente. Se a gente perde de vista o convite que o ressuscitado nos faz, de mergulhar nele todos os dias da nossa vida, para que a gente ressuscite também com ele, nós vamos perdendo o brilho, a gente vai ficando meio morto, a gente vai perdendo a graça, e a morte vai vencendo. Mas não é esse o objetivo.
Anunciar o ressuscitado consiste, antes de qualquer coisa, viver a dinâmica da ressurreição na nossa história. Obrigado pela oportunidade de falar ao seu coração, estabelecer este encontro aqui, para mim tão importante sempre, porque eu sei o quanto que Deus me responsabiliza ao estar aqui, porque todo encontro gera responsabilidade. E justamente porque sei que a grande missão que Deus me deu é comunicar o seu amor. Essa semana eu estava conversando com uma grande amiga minha e nós falamos justamente sobre isso. No quanto a experiência do amor é fundamental na vida humana para o nosso próprio alicerce como pessoa. Para eu dar certo como gente, eu preciso muito de amor o tempo todo. Amor de verdade. Não estou falando de posse, não estou falando dos exageros, não. Estou falando de amor. Aquele comprometimento que nos coloca uns diante dos outros, neste compromisso de ser para o outro um sustento. E é por isso que a religião é tão sábia em nos ensinar que Deus é amor. Porque só assim a gente pode ter essa experiência humana de Deus, não é? Toda a experiência que nós fazemos, por mais que a gente queira que ela seja divina, ela sempre passa pela nossa carne. Toda a experiência divina que faço de Deus é também humana. E compreender o amor de Deus e trazê-lo para a nossa vida é justamente colocá-lo dentro do contexto dos significados mais profundos que nós precisamos ter para que a nossa vida aconteça, para que ela possa dar certo. É por isso que a convicção de que Deus nos ama, de que Deus ama a mim, Deus ama você, pode realmente fazer diferença na nossa história. Porque ao acreditar que Deus me ama, eu acabo colocando dentro de mim uma série de possibilidades que só o amor pode me conceder. A partir do momento que alguém me ama, eu me sinto comprometido com esse amor e quero fazer de tudo para que a minha resposta a esse amor seja sempre saudável. Porque o amor é estímulo. Quando eu digo para você que Deus ama você, outra coisa eu não quero senão estimular o seu processo humano. Ter o amor de Deus como crença, como esteio para a nossa realização religiosa, não é outra coisa senão a gente estar estimulado para vencer as nossas questões todos os dias. Poder dormir hoje, daqui a pouco, com essa tranquilidade no coração, saber que Deus continua amando você. Que não há nada nessa vida que possa obscurecer ou apagar esse amor. O que nós podemos fazer muitas vezes por uma inconsequência dos nossos erros, ou até mesmo por uma atitude muitas vezes errada que nós vamos assumindo, é a gente se desprender dessa verdade. E pode observar, quando uma pessoa não é amada, ela entra num processo de autodestruição. Porque é natural que o desamor destrua, mas é certo também que o amor constrói. E é por isso que nós estamos o tempo todo insistindo nessa verdade de fé, porque o meu coração precisa dessa convicção, o seu coração precisa dessa convicção. Deus nos ama, Deus cuida de nós. E descobrimos então na religião uma experiência de cuidado que nos ampara existencialmente. Você sabe que às vezes eu fico pensando que na vida tudo que nós fazemos é uma tentativa de encontrar um amparo existencial. O que é esse amparo existencial? Um lugar onde eu possa, uma sensação, uma satisfação, ou quem sabe até mesmo uma convicção, que me coloque num estado confortável para viver. Não significa que esse conforto vai me retirar da luta que é própria de todo mundo, não. Mas o amparo existencial é aquilo que me segura como gente. São os meus valores, são as minhas convicções, que muitas vezes visitam as nossas sensações, não é? De vez em quando as minhas convicções visitam as minhas sensações. E eu sinto aquilo que eu acredito. Mas nem sempre eu consigo sentir aquilo que eu acredito.
Aí eu vivo a experiência de fé numa outra dimensão, que não é tão sensitiva, mas está aqui dentro, é convicção, é caráter, faz parte da minha mentalidade. Mas de vez em quando eu sinto os benefícios da minha convicção. Isso é muito interessante. Quando eu descubro nos meus dias as consequências da minha fé. Quando você, por exemplo, deita na sua cama e você consegue resolver todos os dissabores que você teve ao longo do dia, dos desaforos que você ouviu, das coisas que não deram certo. Quando você consegue fazer esse processo alquímico, essa transformação, porque você tem um amparo existencial que se chama amor de Deus. Você se sente amado por Deus. Você não é qualquer um. E porque se sente amado por Deus, você começa a pensar 2, 3 vezes antes de escolher alguma coisa que você sabe que vai lhe fazer mal. Ou você vai pensar 2, 3 vezes antes de dizer alguma coisa que possa fazer mal às pessoas. Você vai começar a medir um pouco o seu jeito de ser. Você vai fazer de tudo para que a sua presença não seja de mais nem de menos. Você vai fazer de tudo para não ser inoportuno, para não ser indelicado, para não ser invasivo. Você vai fazer de tudo para que a sua postura seja condizente com aquilo que Deus espera de nós. É um amparo. Ao acreditar em Deus, ao acreditar que Deus me ama, que Deus me quer feliz, eu construo dentro do meu coração, eu coloco essa pedra, esse fundamento, esse alicerce, para que eu tenha o meu amparo no momento em que a vida for difícil para mim. E só assim a gente fica de pé, quando nós temos bons amparos afetivos, né? E a experiência de Deus é também um amparo afetivo. Mesmo que a minha fé em Deus muitas vezes não visite as minhas sensações, eu preciso ter isso dentro de mim como uma cura de todas as minhas orfandades. Eu não estou sozinho. Eu tenho um Deus que cuida de mim. E como é que Ele cuida de mim? Me recordando, me abrindo os olhos, me fazendo o tempo todo estar consciente para aquilo que eu preciso realizar e gratuitamente esperar, pacientemente esperar por aquilo que Ele faz por mim. E nessa mistura daquilo que Deus faz por mim com aquilo que eu faço por mim mesmo, eu tenho então uma pauta de luta, uma pauta humana de transformação, um cotidiano cheio de dinâmica, que não para, não é? A dinâmica da vida humana nunca vai ter fim. Enquanto eu viver, enquanto você viver, enquanto nós vivermos, nós estaremos neste processo de transformação. Agora, quando a gente está neste processo de transformação, tendo a fé que Deus nos ama, que Deus nos quer bem, tudo é mais fácil. Porque muitas vezes os nossos problemas, as nossas lutas pessoais só serão resolvidas quando estiver dentro de nós essa convicção. Porque eu tenho valor. E porque tenho valor, sou capaz de ir à luta. Sou capaz de buscar os resultados. Sou capaz de não desanimar. É o vínculo, né? É muito importante o vínculo na vida humana. Quando você sente que você tem alguém nessa vida, você acorda melhor, você levanta melhor, você trabalha melhor. O amor faz isso com a gente. A partir do momento que nós estamos vinculados, a gente começa a ter mais cuidado com a vida que tem. Porque você sabe que o seu vínculo, você estar ligado ao outro, é instância de vida para o outro. Só assim a gente entende por que o pai é capaz de se cuidar mais depois que ele tem um filho. Porque ele sabe muito bem que esse vínculo não só lhe impõe o prazer de ser pai daquele menino, mas lhe impõe também a responsabilidade. Porque eu amo, porque eu sei que ele precisa de mim, eu começo a ser mais responsável com esse amor. E isso é corresponder, né? Eu vou cuidar um pouco mais da minha vida, eu vou cuidar um pouco mais do meu coração, porque eu agora tenho vínculos. E eu quero oferecer a minha melhor parte àqueles a quem eu estou vinculado. Uma relação respeitável, de amizade. Amizade não no sentido de ficar convivendo, não, viu? É de ser amistoso. Porque, para nós cristãos, nós não temos o direito de tratar o outro com a mesma moeda. A regra de Italião não serve para nós, dente por dente, olho por olho.
Essa não serve para nós. Podemos ficar magoadinhos porque o outro nos disse coisas mentirosas, então tá bom, é só você colocar esse filtro. O que ele disse sobre mim não corresponde à verdade. Não quero isso para mim. Ou então, se o outro disse uma coisa que corresponde à verdade e te magoou, você encara isso como uma oportunidade que você teve de ouvir a verdade. Mas não fique magoado por isso. Encaminhe-se. Porque se a gente não encaminha a mágoa, ela vai nutrindo, ela vai crescendo, ela vai nutrindo outros sentimentos desfavoráveis demais a nós. Por que a gente não rumina o que é bom? Por que a gente não rumina essa palavra que coloca coisas boas na nossa mente e ao invés disso a gente fica ruminando a palavra ruim que a gente escutou ao longo do dia? Você mesmo. Quantas vezes você foi deitar e não conseguiu parar de ruminar aquela palavra infeliz que alguém lhe disse no seu ambiente de trabalho? Pode ser que esteja acontecendo hoje. Você esteja extremamente chateado com uma palavra maldosa que você ouviu, ou com uma coisa ruim que você ficou sabendo que alguém fez contra você. Você leva isso para a cama e não consegue nem dormir direito porque fica ruminando isso. Aquela palavra maldita vai e volta, e não sai, provocando uma doença mental em nós, porque toda vez que nós estamos preocupados, que a gente não consegue dormir, porque o ódio está nos habitando, nós estamos adoecendo a nossa mente. Que é preciso curar o pensamento para que depois você tenha modificado o sentimento. Sim, o perdão é uma decisão racional. Você precisa elencar para você quais são os benefícios disso que você está fazendo. Porque antes de atingir o outro, o perdão é um benefício que você se aplica. É um direito que você exerce de fazer uma faxina na sua mente, no seu coração, para colocar aquela pessoa no lugar certo. Se amais somente aquele que vos amam, que valor tem nisso? Que valor tem a gente amar somente as pessoas que nos amam? Que valor tem a gente tratar bem somente as pessoas que nos tratam bem? Sabe, minha gente, de vez em quando eu fico pensando que o cristianismo perde o seu brilho cada vez que um cristão desiste de fazer o bem. Agora, se você quiser viver o desafio de ser um cristão nos dias de hoje, você terá que aprender a fazer essa faxina da mente, a faxina do coração. Terá de aprender a dar passos na direção daquele que te ofende. Terá que oferecer a ele uma palavra muito diferente daquela que ele costuma lhe oferecer. Terá que ter a mansidão no coração. Porque só os mansos, Jesus já dizia numa outra ocasião, alcançarão o reino. E a experiência com esse Deus misericordioso vai lhe fecundar cada vez mais, para que você tenha condições de experimentar esse amor de Deus e levá-lo a tantas outras pessoas que estão necessitadas dele. Nós falamos muito de amor nos dias de hoje. Mas falar de misericórdia é diferente. Falar de misericórdia é falar do comprometimento, de um amor que opera, que transforma, que realiza, que não é teórico. De um amor que entra na nossa história, que entra na nossa vida, que provoca atitudes, que cura feridas, que lava mágoas, que proporciona a reconciliação. Até os pecadores amam aqueles que os amam. E aí que vantagem tem? Pecadores nós somos, né? Vamos mudar um pouquinho aqui essa palavra. Até os ateus fazem isso. Eles não estão comprometidos com essa palavra. Eu e você estamos. A não ser que você não queira ser cristão mais. Aí você tem o direito de fechar essa Bíblia e nunca mais tocar no assunto. O que nos falta para a gente ter coragem de perdoar? Quais são os caminhos que nós precisamos dar na direção desse perdão efetivo? Começar a pensar os motivos da mágoa e identificar que eles são muito inconsistentes.
Às vezes eles não têm nenhum sustento. Eles são bobos, eles são mentirosos, mas a gente chegou a guardar, resolveu guardar, como se eles tivessem fundamentos. Não tem. E se tem algum fundamento, aí você começa a ter uma capacidade de reconhecer que aquilo que ele lhe disse não foi tão mentiroso assim. E que se tinha alguma correspondência a alguma verdade, encare como uma correção. Eu faço questão de colocar esse trecho do Evangelho de Lucas, por ser ele um estatuto bastante difícil de ser compreendido. Porque pode parecer um prejuízo, pode parecer que nós estejamos abrindo mão do bom senso, pode ser que a gente esteja ficando bobo ao fazer isso, mas não. Na verdade, esse avesso, ele nos proporciona uma maturidade espiritual, uma maturidade afetiva, que vai nos beneficiar demais depois que ela for alcançada. Porque você vai esperar menos do outro. As nossas decepções, elas acontecem, não é porque o outro nos ofereceu muito pouco, é porque nós esperamos muito dele. Os nossos erros estão aí, muitas vezes estão aí. O outro ofereceu aquilo que ele podia, mas nós esperávamos tanto, tanto, tanto. Projetamos tanto, imaginamos tanto o outro, que quando ele foi ele de verdade, não nos bastou. É tão interessante quando nós descobrimos que ter autoridade sobre si é uma forma muito, mas muito interessante de transformar o mundo. Lidere-se, tenha autoridade sobre os seus sentimentos, expulse do seu coração as mágoas que não lhe edificam e faça crescer os sentimentos nobres. Você vai ver que vai ficar muito mais natural amar e ser amado. Se dentro das nossas cidades, na nossa rua, no nosso bairro, se a gente conseguisse viver essa proposta, essa regra de ouro, que até mesmo os ateus podem observar, qual é o mérito de amar quem nos ama? Você que está aí acostumado a lidar com quem você ama e com quem ama você, isso a gente já sabe. A gente precisa aprender agora a lidar com quem não nos ama. A gente precisa colocar uma semente de cristianismo entre nós que não nos amamos. Lidar com os que a gente ama, a gente já aprendeu um pouco. É claro que a gente ainda esbarra em dificuldades, porque também não é fácil lidar com quem a gente ama. A gente precisa encontrar o ponto de equilíbrio entre o não e o sim, o tanto que a gente permite, o tanto que a gente nega, o tanto que a gente cuida, o tanto que a gente precisa deixar um pouco descuidado para ver se o outro acorda. É um aprendizado constante lidar com quem a gente ama, mas é muito mais fácil lidar com quem a gente ama e por quem a gente é amado. O desafio é para mim, o desafio é para você, porque eu também preciso internalizar esse estatuto. Eu também tenho vontade de devolver o mal com o mal. Eu também sinto o desejo de gritar a palavra que agride aquele que me agrediu. Mas se nós quisermos observar a palavra de Jesus, nós teremos de quebrar o poder deste ódio dentro de nós.